Olá, pessoal. Estamos de novo. Após três palestras excelentes sobre a visão, nervos cranianos e trocoencefálico, encerramos a nossa noite com uma discussão de casos clínicos mais prevalentes sobre esses temas na prática médica. Para isso, iremos reproduzir a palestra do Dr. Rodolfo Albuquerque, médico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e atual residente em neurocirurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado pela disponibilidade, doutor, e uma ótima palestra. E aí, pessoal, boa noite. Sou Rodolfo, médico residente em neurocirurgia pelo Hospital das Clínicas da UFMG, formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu que vou apresentar para vocês hoje os casos clínicos sobre pares cranianos no eixo de semiologia neurológica. Gostaria de inicialmente agradecer a organização do congresso do COBREM, que está sendo um congresso aí muito bacana, as palestras estão super demais, estou gostando bastante do congresso, então de parabéns à organização, todo mundo muito empenhado em fazer dar certo, e é isso aí. Vamos continuar. Bom, então, o roteiro vão ser 3 casos. Gostaria de salientar que os casos são todos reais, apesar de ter sido feito de forma temática. Não necessariamente os temas têm a ver com o diagnóstico diretamente. E também são todos casos meus, mas as imagens foram todas pegas na internet e devidamente referenciadas para proteger melhor a imagem dos pacientes, ok? Bom, então o primeiro caso, ensaio sobre a cegueira. Nosso cenário, uma paciente que ela é admitida no pronto-socorro com encaminhamento do Hospital Regional de Referência de Oftalmologia, solicitando avaliação da equipe de neurologia. A paciente JOM, feminina, de 45 anos, procedente de Ibirité, Minas Gerais, casada, trabalhadora rural, com a queixa principal de perda progressiva da visão. A paciente, ela relata ser previamente rígida, tendo iniciado há 6 meses uma perda visual lentamente progressiva no olho esquerdo, que começou pelo centro do campo visual e progrediu para acometimento do campo temporal antes de resultar num déficit campimétrico completo. Há 2 semanas, ela percebe uma turvação visual à direita, também de caráter progressivo, associada a uma intensificação da cefaleia holocraniana persistente, diária, com períodos de exacerbação que alcançam intensidade 9 em 10, principalmente pela manhã. Ela refere o surgimento da cefaleia de cerca de 2 meses, sem histórico anterior e refratária a uso de analgésicos comuns. Nega foto e fonofobia, nega náuseas ou vômitos, nega dor ocular, espontânea ou a movimentação dos olhos. Interrogatório sintomatológico por sistemas. Ela queixa de uma perda ponderal leve nos últimos 2 anos, cerca de 10 quilos, o qual ela atribui a um quadro de uma hiporexia iniciada nesse mesmo período, pelo qual ela diz ter pouca fome, pouca vontade de comer, porque ela não sente bem o cheiro e o gosto dos alimentos. Ela descreve também a ocorrência recente de um princípio de incêndio na sua casa, porque ela esqueceu o fogão ligado e não sentiu o cheiro de vazamento do gás, tendo sido alertada pela vizinha nessa ocasião. Conversando com o marido, que acompanha a esposa, ele fala que percebeu que ela tem estado diferente nos últimos tempos. Desde a última gestação, que ocorreu há cerca de 1 ano e meio, ele tem notado alterações frequentes de humor e comportamento na esposa, os quais ela não apresentava antes. Ela oscila entre períodos de profunda tristeza e agressividade motivada, que vem prejudicando o relacionamento familiar. Além disso, há momentos em que ela parece ser outra pessoa, se comportando de forma imprópria, com discurso com palavrões, falas de conteúdo sexual em locais públicos e reuniões familiares, além de comportamento de hipersexualidade e compulsão para gastos, estando inclusive endividado por conta de empréstimos. De HPP, não tem comorbidades conhecidas, nega etilismo ou tabagismo, nega uso de medicações contínuas, de história familiar, hipertensão e diabetes por parte de pai e mãe, de história ginecológica obstétrica, gesta 3 para 3N a 0, psicossocial, ensino médio completo, reside na zona urbana, trabalha em região rural e nega exposição prolongada a pesticidas. Bom, no exame físico, a paciente está em bom estado geral, normocorada, hidratada, cianótica, febril, anictérica, eutrófica, faces e posturas atípicas, sem sinais meníngeos, aparelho cardiovascular normal, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, brisão fonética, sem sopros, frequência cardíaca de 85, PA de 110 por 70, respiratório também sem alterações, com uma frequência de 12, saturando 98% em ar ambientes, e abdômen também sem nenhuma alteração, atípico, sem massa ou visceromegalias palpáveis. No exame neurológico, o paciente ela se encontra vigil, ártrica, eufásica, orientada no tempo e no espaço, comportamento moderadamente agressivo, combativo durante o exame, pouco colaborativa, uma aparência desleixada, rouparia extravagante e suja, pensamento bastante fragmentado, com conteúdo pobre e pouco coerente, tenacidade de pensamento reduzida, fluidez prejudicada e comprometimento na capacidade de controle de impulso, sempre apresentando falas inapropriadas e conteúdo de hipersexualidade. Ela nega ter alucinações visuais, táteis ou auditivas, mas possui constantes delírios de grandeza sem conteúdo persecutório, além de uma disfunção executiva leve e uma pontuação 18 em 30 no minimento com escolaridade de 11 anos. No exame motor,
tônus e trofismo muscular globalmente preservados, força grau 5 nos 4 membros e axial, reflexo globalmente normativo, sem sinais de liberação piramidal, sem fasciculações presenciadas, eumétrica ou diadocinética, marcha típica, Romberg negativo, sem instabilidade postural ou desvios posturais marcantes. Sensibilidade tardotérmica dolorosa globalmente preservada, assim como sensibilidade vibratória e proprioceptiva. No exame de pares cranianos eu vou esmiuçar com mais detalhes, ok? Então, o exame do primeiro par, ela tinha uma anosmia. Segundo par, uma acuidade visual no olho direito 20/50, no olho esquerdo apenas percepção luminosa. Campimetria de confrontação sem aparente perda campimétrica no olho direito, e o olho esquerdo não foi possível avaliar por conta da perda visual já avançada. A fundoscopia, cujas imagens estão acima, no olho direito, né, que é a imagem número A, letra A, um papiledema acentuado, e o olho esquerdo apresentando uma atrofia do disco óptico com palidez de papila, que é a imagem B. O terceiro, quarto e sexto par associados à motricidade ocular extrínseca sem alterações, pupilas isocóricas e fotorreagentes, com DPAR, né, o defeito pupilar aferente relativo, associado aí a baixa acuidade visual no olho esquerdo. Bom, os demais pares cranianos, quinto par, sensibilidade preservada, nos 3 territórios bilateral, reflexo córneo-palpebral preservado, sem fraqueza ou atrofia aparente de musculatura mastigatória, face simétrica, sem desvio, sem fraqueza de musculatura orbicular dos olhos e da boca, oitavo par, negando perda auditiva, sem desequilíbrio, de subdesequilíbrio, Rene-Weber sem alteração. Ela tinha uma hipogeusia bilateral em toda a superfície da língua, palato e úvula centrado, sem desvios ou paralisia, reflexo de vômito preservado, motricidade cervical preservada, língua centrada sem desvios, em repouso e ou a protrusão, força e trofismo preservado sem fasculações de língua. Bom, então vamos listar os problemas para conseguir sumarizar melhor na cabeça. Paciente que tem uma baixa acuidade visual bilateral progressiva, olho esquerdo percepção luminosa com atrofia de nervo óptico, e o olho direito uma acuidade visual 20/50 com papiledema. Além disso, uma cefaleia holocraniana nova persistente, e aí eu ressalto a característica de ser mais intensa pela manhã, alterações comportamentais e de humor, e uma anosmia associada à hipogeusia. Então, quais as hipóteses diagnósticas para esse caso? Para a gente chegar nas hipóteses, vamos por etapas, certo? Vamos primeiro para os diagnósticos sindrômicos. Então, a paciente que ela tem uma síndrome de múltiplos pares cranianos, primeiro e segundo par, cefaleia, uma síndrome cognitivo-comportamental e uma síndrome de hipertensão intracraniana, que apesar de não ter sintomas de descompensação aguda, ela mantém aí queixa de cefaleia e tem esse papiledema no olho direito. Qual a topografia provável dessa lesão? Bom, a paciente que ela tem um acometimento de primeiro e segundo par e tem um acometimento cognitivo classicamente aí atrelado à função frontal, não podemos deixar de pensar que ela possa ter algo aí na fossa anterior do crânio, né? Alguma coisa ali no lobo frontal, podendo ser intra ou extraaxial. Nosologia mais provável nesse caso, né? A gente pensa numa neoplasia, até por conta do quadro de hipertensão intracraniana, e a etiologia a gente vai precisar de mais ferramentas diagnósticas aí para poder chegar numa etiologia bem definida. Então, quais as condutas iniciais para essa paciente que chegou no pronto-socorro com essa queixa, né, encaminhada? Uma tomografia de crânio com urgência, por conta da hipertensão intracraniana, que apesar dela não estar inicialmente descompensada, é uma paciente que tem risco de descompensação da hipertensão intracraniana, exames laboratoriais e analgesia por conta da cefaleia. Bom, então a tomografia de crânio dela foi feita, né, na urgência, já com contraste, evidenciando aí a presença de uma lesão expansiva, extraaxial, com crescimento a partir da gota olfatória, rechaçando, né, o lobo frontal ipsilateral e com crescimento já bastante acentuado, inclusive invadindo, ultrapassando ali a média para o lado contralateral. É, né, uma lesão bastante volumosa que já dá para a gente uma suspeita diagnóstica importante. Então, o laboratório veio sem alterações, essa lesão aí que eu já descrevi para vocês. Qual que é o diagnóstico mais provável? Meningioma de goteira olfatória cursando com uma síndrome de Foster-Kennedy, certo? Então, a síndrome de Foster-Kennedy, ela é caracterizada por essa tríade principal, anosmia, com papiledema unilateral, papiledema no olho, com atrofia do nervo óptico do outro olho e distúrbios do comportamento, certo? Então, a grande questão do meningioma de goteira olfatória é a posição que ele fica localizado, certo? Justamente por crescer na região da goteira olfatória, ele tende a comprimir, primeiramente, aqui o bulbo olfatório, né, no seu trajeto, e, posteriormente, o crescimento um pouquinho mais posterior, ele vai comprimir o nervo óptico ipsilateral, resultando numa lesão direta do nervo óptico ipsilateral, que frequentemente vai cursar com uma perda visual inicialmente, né, do centro do campo visual, progredindo para o temporal e, por fim, cometendo todo o campo visual, e evoluir com um processo de atrofia do nervo óptico. Futuramente, com o crescimento da lesão propriamente dita, da hipertensão intracraniana resultante da presença do tumor, o nervo óptico contralateral vai apresentar papiledema por conta da síndrome de hipertensão intracraniana. Anosmia por conta da lesão direta
E alteração comportamental por conta do acometimento do lobo frontal. Aqui nessas imagens de ressonância é mais fácil de ver como que ele acomete o lobo frontal, aqui com bastante edema na sequência FLAIR, certo? Bom, então qual a conduta? A partir do momento que a gente definiu o diagnóstico, ressecção cirúrgica. Então essa paciente foi submetida à cirurgia, evoluiu sem complicações no pós-operatório imediato, recebendo alta em bom estado geral, sem cefaleia, mas ainda com persistência dos déficits. Ela retorna no ambulatório 2 meses após, evidenciando melhora completa da acuidade visual do olho direito, onde estava o papiledema, e uma recuperação parcial do olho esquerdo, contando dedos a 1 metro, onde já tinha ali uma lesão já, né, mais sequelar, mais avançada. Além de uma melhora completa do quadro comportamental e a persistência da anosmia, né? E aí a nossa literatura recomendada, ensaio sobre a cegueira de José Saramago, livro muito bom, recomendo a todos. Segundo caso, Moonlight Sonata. O nosso paciente, cenário, chega à consulta no ambulatório de neurologia encaminhado pela UBS do seu município. Então, agora já é um paciente ambulatorial. O paciente é LVB, masculino, 50 anos, procedente de Vitória, Espírito Santo, acompanhado pela esposa, ele é músico, segundo grau completo e destro. Chega com uma queixa principal de surdez e zumbido, dor e dormência no rosto, visão dupla e rosto torto. O paciente relata que os sintomas iniciaram com uma hipoacusia direita há cerca de 5 anos, progressiva, somando-se tinnitus a 1 ano após o início da perda auditiva. No momento, ele refere uma hipoacusia moderada acentuada com tinnitus intenso que atrapalha muito a atividade laborativa dele, uma vez que ele é músico. Há cerca de 3 anos, passou a apresentar parestesia na hemiface direita, que iniciou pelo queixo e foi progredindo de maneira ascendente até cometer toda a hemiface. Pouco antes da parestesia alcançar a fronte, há cerca de 1 ano e meio, iniciaram-se episódios de dor lancinante, súbita em choque, de curta duração, poucos segundos, e elevada frequência diária, até 10 vezes ao dia, cometendo o andar inferior da face direita, sobretudo na região da mandíbula, que eram desencadeados por estímulos táteis e térmicos, como tocar o rosto nessa região, escovar os dentes ou tomar água gelada. Essa dor perdurou por cerca de 3 meses e revertiu espontaneamente, mas ela retornou agora cerca de 1 mês e vem persistindo desde então com o mesmo aspecto supracitado. Soma-se então, por fim, há 2 semanas, uma paralisia de toda a hemiface direito, acometendo igualmente o andar superior e inferior, implicando em dificuldade acentuada para fechar os olhos e se alimentar. Simultaneamente, aparece uma diplopia horizontal, piora a mirada lateral direita, associada a estrabismo convergente do olho direito. Ele relata que procurou atendimento médico em várias ocasiões ao longo desse período, mas teve sempre a resposta de que os sintomas deviam-se ao estresse. Então, vamos listar os problemas desse paciente e começar a topografar para a gente ir chegando já no raciocínio diagnóstico. Então, uma hipoacusia e tinnitus à direita, o que a gente pensa? Onde que está a lesão aí, né? Se a gente for topografar essa hipoacusia com tinnitus, a gente vai pensar em 8º par, certo? Principalmente a porção coclear do nervo vestíbulo coclear. Parestesia da hemiface direita de progressão ascendente. Temos que pensar nas fibras sensitivas do nervo trigêmeo. Dor lancinante, rápida, em choque várias vezes ao dia, na região da mandíbula, desencadeada por estímulos sensitivos. Uma clássica dor de neuralgia trigeminal, certo? Então, neuralgia do trigêmeo no território de V3 à direita. Paralisia de hemiface direita cometendo os andares superior e inferior. Clássica paralisia facial periférica, que pode estar associada à lesão do nervo ou do núcleo do nervo facial. E uma mesotropia no olho direito com diplopia horizontal, que vai estar associada à função do nervo abducente no músculo reto lateral direito, ok? Então vamos guardar essas informações todas aí, que é bastante coisa. De HPP, paciente tem um histórico de transtorno de ansiedade generalizada, etilismo social, tabagismo prévio interrompido há 10 anos, com uma carga tabáquica de 30 maços ano, medicação de uso contínuo fluoxetina, sem história familiar, psicossocial casado, 2 filhos, reside na zona urbana, é músico autônomo, a esposa está desempregada, vem enfrentando dificuldades financeiras e estresse psíquico constante, nega o uso de drogas ilícitas, nega contato com o ambiente rural. No exame físico, paciente irregular estado geral, hipocorado, uma cruz em 4, hidratado, cianótico, afebril, eutrófico, sem sinais meníngeos, o olho direito se apresenta com hiperemia conjuntival leve, uma opacidade corneana incipiente, aparelho cardiovascular sem alterações, uma frequência cardíaca de 74, PA de 130 por 80, respiratório sem alterações, eupneico em ar ambiente, frequência de 14, saturando 97%, abdômen atípico, indolor, timpânico, ruídos hidroaéreos presentes nos 4 quadrantes, flácido, sem massa ou visceromegalias palpáveis. Neurológico, o paciente se apresentava vigil, ártrico, eufásico, orientado no tempo e no espaço, minimento de 29 em 30, exame motor, tônus e trofismo muscular globalmente preservados, força grau 5 nos 4 membros e axial, reflexos globalmente normoativos, sem sinais de liberação piramidal, sem fasculações presenciadas, eumétrico e odiádico cinético, marcha típica, Rumberg negativo, sem instabilidade ou desvios posturais marcantes, sensibilidade corporal tátil térmica dolorosa, vibratória e proprioceptiva preservadas. Vamos para os nervos cranianos. Primeiro par, sem alterações. Segundo par, acuidade visual 20/20 bilateral. Campimetria de confrontação sem perdas campimétricas aparentes. E fundo de olho sem alterações.
terceiro, quarto e sexto, estrabismo convergente, né, ou seja, sexto, esotropia no olho direito, e restante da movimentação ocular extrínseca sem alterações, né? Então aí na imagem a gente consegue ver o paciente com essa paralisia, né, do abducente à direita, resultando no estrabismo convergente ipsilateral e dificuldade na mirada horizontal para o mesmo lado, correto? Quinto par, hipoestesia acentuada nos territórios de V3 e V2 à direita e moderado em V1 à direita, com sensibilidade preservada nos territórios da esquerda. Reflexo córneo-palpebral abolido à direita e preservado à esquerda, e por conta da disfunção tanto do facial quanto da inervação trigeminal, sem fraqueza ou atrofia aparente da musculatura mastigatória, e trigger doloroso a palpação superficial ao território de V3, aí desencadeando dores de padrão neurogênico. Desculpa. Sétimo par, face assimétrica com paralisia dos andares superior e inferior da face direita, longoftalmo acentuado e sinal de Bell ipsilateral. Então aqui na imagem a gente vê um paciente que nesse caso, né, a paralisia dele está à esquerda, mas que no nosso caso seria, né, do outro lado, contralateral, à direita, e aqui o sinal de Bell clássico, né, com o paciente é pedido para fechar o olho, faz esse desvio superolateral do olhar. Oitavo par, otoscopia sem serum exuberante, sem lesões do meato auditivo externo ou da membrana tipânica bilateral, rim positivo bilateral, Weber lateralizando para a esquerda, Chivar diminuída à direita com condutância óssea de menor duração do paciente, sem distúrbios do equilíbrio. Nono e décimo, palato e úvula centrado, sem desvio ou paralisia, reflexo de gongo preservado, motricidade cervical preservada e língua também palato sem alterações. Bom, então, vamos voltar à lista de problemas. Hipoacusia, tinnitus à direita, parestesia em toda a hemiface direita, de progressão ascendente, dor de caráter trigeminal em V3 à direita, paralisia facial periférica e paralisia do músculo reto lateral, todos à direita. Vamos para as hipóteses diagnósticas. Primeiro, começando pelas síndromes. Paciente com uma síndrome de múltiplos pares cranianos e uma síndrome dolorosa facial. E aí, a questão toda é a topografia, certo? A topografia aqui vai praticamente dar o diagnóstico. O que eu penso quando eu vejo paciente com oitavo, sétimo, sexto e quinto? Não tem como não pensar em ângulo ponto cerebelar, certo? Então, uma síndrome clássica de ângulo ponto cerebelar, uma nosologia provável, nesse caso, provavelmente neoplásica também, uma evolução lentamente progressiva, certo? Etiologia, vamos precisar aí de mais pistas diagnósticas para poder chegar nela. Então, condutas. Solicitada aí, então, ressonância para investigação da fossa posterior, lembrando que esse paciente é ambulatorial, né? Iniciada a carbamazepina para controle da dor trigeminal, orientados cuidados com o olho direito para evitar úlcera de córnea, então câmara úmida, lágrima artificial, uso de protetor local, retorno precoce para a reavaliação do quadro. Então, esse paciente retorna em consulta relatando uma melhora dos sintomas áudicos, mais persistência de todas as demais queixas. Traz um exame de ressonância que evidencia para a gente essa lesão expansiva na região do ângulo ponto cerebelar direito, né, da forma que a gente estava esperando, com hipossinal T1, hipersinal flare e captação heterogênea de contraste, certo? Com um componente aqui intrameatal, certo? E esse aspecto nodular rechaçando a estrutura do tronco e, consequentemente, exercendo efeito compressivo sobre as estruturas nervosas da mesma região. Então, qual que é o diagnóstico? Mais provável, um chivanoma vestibular, certo? Então, chivanomas vestibulares, né, os antigos neurinomas de acústico, são lesões as lesões mais comuns do ângulo ponto cerebelar. Então, sempre que a gente tem uma síndrome de ângulo ponto cerebelar, a gente vai pensar nesse tipo de lesão. Elas, classicamente, têm um crescimento a partir do meato auditivo interno e vão se expandindo para a região da fossa posterior e crescendo justamente na região, né, do nervo vestibular, no nosso caso, do nosso paciente, provavelmente a porção coclear que foi acometida, exercendo já um efeito compressivo direto sobre o facial, que passa imediatamente, né, um pouquinho mais medial a ele, o abducente, que passa ali mais medial, próximo ali à junção bulbopontina, o trigêmeo, que está um pouco acima, e mais lá acima o terceiro e quarto, que no nosso caso não chegou a ser acometido. Então, nossa lesão está justamente nessa região do ângulo ponto cerebelar, com aspecto clássico, certo? Fazendo justamente a porção intrameatal na imagem. Então, qual a conduta para esse caso? Conduta cirúrgica. Esse paciente ele evolui bem no pós-operatório imediato, recebe alta ainda com os déficits descritos. 6 meses após a cirurgia, ele retorna, né, com uma recuperação completa da atividade motora da face e da musculatura ocular extrínseca, melhora importante do tinito, sem nova recidiva da dor trigeminal, mantendo parestesia na hemiface direita e hipoacusia. 2 anos de pós-operatório, já foi suspenso o uso da carbamazepina, mantém sem dor, melhora importante da parestesia da face e pequena recuperação da audição. Ok? Vamos então para o terceiro e último caso, o escafandria borboleta.
Paciente, agora um cenário de pronto-socorro, um cenário de urgência. Paciente trazido ao hospital pelo SAMU, familiares relatam rebaixamento súbito do sensório enquanto ele estava sentado assistindo televisão. Paciente JDB, masculino, 43 anos, trazido pelo SAMU, os familiares relatam um rebaixamento do sensório há cerca de 20 minutos, negam ter percebido os sinais ou sintomas antecedendo o evento, negam qualquer atividade motora sugestiva de crise epilética, negam o uso de drogas, medicamento ou quaisquer outras substâncias. Socorristas relatam ter encontrado o paciente deitado, responsivo, com padrão respiratório irregular, uma saturação periférica de O2 em queda, 87% na primeira avaliação, pulso cheio, uma PA de 180 por 120 e uma glicemia capilar de 137. Foi procedida a intubação no local e a remoção imediata para o hospital. Ele foi admitido no hospital em grave estado geral, comatoso, com sinais vitais estáveis e IOT-AVM, sem necessidade de drogas vasoativas, frequência cardíaca de 87, respiratória de 12, de acordo com o ventilador, saturação de O2 de 99% com FiO2 de 100, PA de 185 por 115, temperatura axilar de 37,5, e no exame neurológico, além do estado comatoso, o que chamou a atenção era a pupila dele puntiforme, né, em ponta de alfinete, com reflexo fotomotor direto e consensual praticamente imperceptíveis. Isso aí vai chamar a atenção mais para frente da provável causa. De HPP, paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso e tabagista, 45 maços anos de carga tabágica, sem passado de doenças neurológicas conhecidas, e uso contínuo de losartano, hidroclorotiazida, metformina e simvastatina, sem histórico de uso de drogas ilícitas, hipertenso e diabético, história familiar, né? Então, vamos para as hipóteses diagnósticas. Diagnósticos sindrômicos, uma síndrome de rebaixamento do nível de consciência. Topografia provável da lesão. Rebaixamento do nível de consciência pode estar associado a uma lesão encefálica difusa ou uma lesão focal acometendo o tronco, mais especificamente a substância reticular ativadora ascendente. Qual a nosologia provável? Aí a gente entra, né, numa variedade de possibilidades, desde vascular, metabólico, tóxico, infeccioso, distúrbios elétricos cerebrais. A gente vai precisar mesmo de investigar esse paciente. Etiologia. Não é possível definir uma etiologia agora, mas nós não podemos deixar de pensar em algumas coisas que são fundamentais para a nossa propedêutica seguinte, que são AVC, crise epilética, tanto um estado pós-ictal quanto um status epilético não convulsivo, e um distúrbio sistêmico, né, metabólico ou infeccioso. Então, qual vai ser a nossa conduta tendo isso em mente? Paciente de urgência, né, a tomografia de crânio com urgência e exames laboratoriais gerais. Nossa tomografia, então, vem inicialmente sem alterações aparentes e exames laboratoriais normais. Então, na sequência, o que a gente vai fazer para esse paciente? Investigar se tem contraindicação para trombólise. Então, AVC é uma possibilidade real, né, que não pode ser descartada, que a gente tem possibilidade de tratar, então a gente deve atuar como tal. Mesmo que a tomografia não tenha visto, né, pensando num AVC de tronco, a tomografia realmente não tem uma sensibilidade muito boa na maior parte dos casos. Então, investigar contraindicações e, se não houver, proceder a trombólise. Eletroencefalograma, de novo, né, como já tinha citado, a causa epilética, tanto de pós-ictal quanto status epilético não convulsivo, não tem como ser descartada, a menos que você tenha um eletroencefalograma. Se você não tem um eletroencefalograma disponível, trata como, e depois, quando você tiver disponibilidade, você vai investigar melhor a parte elétrica cerebral. E encaminhar o paciente com leite de terapia intensiva, porque é um paciente grave, né, que necessita de cuidados. Então, esse paciente foi dada, então, foi dada a ausência de contraindicações formais, foi procedida a trombólise com delta-T de 1h30, sem intercorrências, pela persistência do rebaixamento do nível de sensório e não tendo como descartar nesse momento o status epilético não convulsivo, foi optado por realizar a hidantonização até a realização do eletroencefalograma, e ele se manteve comatoso a despeito dessa terapia. Bom, então o paciente ele manteve comatoso, apesar de todas as terapias que a gente realizou. Quais as condutas complementares que vão ser adotadas a partir de então? Então o paciente já foi estabilizado clinicamente e mantém-se comatoso. Realizar o eletroencefalograma quanto antes, preferencialmente com monitorização contínua da atividade elétrica cerebral, uma ressonância de encéfalo para a gente investigar melhor a parte diagnóstica, uma vez que a tomografia não nos deu muitas respostas, e um líquor também teria uma boa indicação nesse caso. O eletroencefalograma foi feito na manhã do dia seguinte, evidenciou uma lentificação difusa da atividade base, mas sem paroxismos epileptiformes durante o registro, e foi optado por manter a monitorização eletroencefalográfica junto à suspensão de terapia anticonvulsivante. A ressonância, então, deu a resposta que a gente precisava. Ressonância evidenciando aí na sequência FLAIR um hipersinal na região da ponte, né? Esse aspecto é bem característico, né? Na região da ponte, e na difusão a gente consegue observar a restrição à difusão aqui bem marcante na região pontina bilateral, acometendo a parte basal e se estendendo um pouco a região tegmental aqui medial.
E na angiorressonância, a gente consegue observar uma falha de enchimento, né, no terço proximal e médio da artéria basilar, com irregularidades, né, na parede do vaso, sugerindo aí para a gente que deva ter ocorrido uma trombose da artéria basilar, resultando nesse infarto contínuo bilateral, certo? Então, aí, a ressonância ângica que a gente acabou de ver, esse paciente ele evolui, então, após 20 dias em estado comatoso. Ele apresenta uma abertura ocular espontânea com movimentação do olhar conjugado vertical, mantendo-se tetraplégico, espástico, com sinal de liberação piramidal nos 4 membros, assim como a paralisia facial bilateral, anártrico, incapacidade de mastigação ou deglutição, traqueostomizado, mas eupíteico em ar ambiente, em uso de nutrição enteral via gastrostomia. Então, qual que é o diagnóstico desse paciente? O paciente que teve um infarto contínuo e que depois sai de um estado de coma apenas com abertura ocular. Então, uma síndrome de encarceramento, certo? Uma síndrome de Locked-in. Então, um paciente que ele vai ter um infarto contínuo bilateral, principalmente, né, na região ali da base da ponte, acometendo ali os tratos córtico-espinhal, córtico-bulbar e córtico-pontinos e os lemniscos mediais, e ele vai evoluir com um quadro de uma tetraplegia, anartria, incapacidade para fala, incapacidade para deglutição, incapacidade de movimentação da face e preservando, geralmente, apenas a movimentação ocular extrínseca conjugada vertical, certo? Existem variantes, né? Os pacientes podem apresentar nenhuma movimentação, podem apresentar, inclusive, movimentação horizontal, e a tendência é que, à medida que vai apresentando progressão do quadro como um todo, esses pacientes vão apresentando melhoras que variam de caso a caso. No nosso paciente, ele evolui ao longo dos próximos 2 anos com uma recuperação parcial da capacidade de deglutição e proteção das vias aéreas, sendo possível retirar a traqueostomia e gastrostomia para alimentação oral. Além disso, apresenta uma recuperação da motricidade ocular extrínseca e da motricidade facial, né, voltando a conseguir se comunicar de alguma forma mais efetiva, assim como recuperação parcial da força nos membros superiores. No momento, ele mantém-se com uma disartria grave, uma plegia de membros inferiores e uma paresia dos membros superiores com uma força grau 3 bilateral. Lembrando que na síndrome de encarceramento, o paciente ele mantém a capacidade cognitiva preservada, certo? Ele não consegue se comunicar com o meio de nenhuma forma. E aí fica a recomendação, né, do livro e do filme, de acordo com a preferência de cada um, Escafandro e a Borboleta, que é justamente uma história contada por um paciente, o Jean-Dominique Bauby, que ele era jornalista e teve uma síndrome de Locked-in, e escreveu esse livro apenas com o movimento do olhar e a ajuda da fonoaudióloga que estava com ele. Uma literatura muito enriquecedora e que também é bastante bonito de ver. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. A gente se vê. Oi, pessoal. Eu gostaria de agradecer imensamente o Dr. Rodolfo pela palestra, por ter gravado, que está de plantão agora, se vocês podem ver pela imagem. E também de deixar aberto para, se vocês queiram tirar dúvidas agora neste momento, mandar pelo chat. E para iniciar esse momento de tirar dúvidas, eu gostaria de perguntar para o Dr. Rodolfo, no tratamento de um AVC, né, de um AVE, sabemos que quanto mais rápido a intervenção, melhor o prognóstico, né? No caso da síndrome de Locked-in, até quanto tempo é possível evitar a lesão irreversível que essa síndrome causa? Boa noite de novo. Tudo bom, Matheus? É o seguinte, na verdade, a síndrome de Locked-in, como sendo uma consequência aí de um evento vascular, certo? Ela, na verdade, não tem muito como se prever, né, quanto tempo é necessário. É necessário que você tenha uma lesão da região basal, né, da ponte, e que essa lesão seja estabelecida e que vá cursar com sintomas clássicos da síndrome. Mas, na verdade, não precisa nem necessariamente ser um AVC. Pode ser um tumor, pode ser, às vezes, uma infecção no local ali que vai cursar com essa sequela, sabe? Mas, certamente, sendo um AVC, quanto antes você intervir, né, melhor o prognóstico, correto? Excelente, doutor. Vamos só esperar para ver se o pessoal tem alguma dúvida. Ok. Se o senhor quiser deixar o teu e-mail aqui por áudio para o pessoal notar, daí caso eles não consigam enviar perguntas, Eu eles tô podem. até, eu tô, eu tô até aqui na sala, eu mando aqui no chat da sala. Ok, eu encaminho para eles. Eu mandei no chat da sala. Perfeito.
Então, como eu acho que não temos dúvidas, gostaria de agradecer novamente a disponibilidade do senhor e a disponibilidade de gravar, né, a aula antes. Isso, eu que agradeço. E Muito bom ficamos poder muito ter felizes com a participado. discussão. Muito obrigado. Igualmente. Tchauzinho, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.